paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kisse e neste vídeo eu estarei falando sobre a primeira derrota de Josué. Tomarei como base Josué capítulo 7, versículo 1 até Josué capítulo 8, versículo 29. E antes de eu estar falando sobre este assunto, eu gostaria de estar lendo a passagem central do nosso assunto, que diz: enviados, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. É interessante que quando Josué e o seu exército foi atacar a Jericó, conquistar a Jericó, uma cidade murada, uma cidade onde tinham muitos soldados valentes, guerreiros. E era uma guerra, aos olhos humanos, difícil de vencer, como no caso do povo de Israel. Josué consultou ao Senhor, buscou em Deus uma resposta, uma direção, uma estratégia para conquistar Jericó. E ele seguiu aquela estratégia e foi mais do que vencedor. Agora, a segunda cidade é o oposto, era uma cidade pequena, com poucos soldados, uma cidade pacata. Então Josué envia espias para espiar Ai. E o que acontece é que os espias voltam com a seguinte informação: não precisam mandar muitos soldados para vencer Ai, porque Ai é uma cidade pequena, tem poucos habitantes, tranquila, pacata. Então envie 2 ou 3 mil soldados, está muito bom. E aí então, sem consultar ao Senhor, Josué enviou 3 mil soldados. E esses 3 mil soldados foram vencidos pela pequena cidade de Ai. Ali na guerra contra aquela cidade, eles perderam a força. Eles fugiam dos seus inimigos. E eles foram derrotados. Então, a partir dessa derrota é que Josué foi buscar ao Senhor. Foi depender do Senhor e perguntar por que isso aconteceu. Se ele tivesse feito isso antes de ter atacado a Ai, o Senhor teria dito a ele que há pecado em Israel. E este pecado de Acã teria sido julgado. Ele teria julgado aquele pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, tira as nossas forças, tira as nossas energias. E nós caminhamos sozinhos quando estamos em pecado. E ali estava o povo de Israel, aqueles soldados, 3 mil soldados, sendo vencidos pelos inimigos, porque o Senhor não estava com eles. Havia pecado em Israel. Então,
Depois que Josué, então, buscou o Senhor da segunda vez, depois da primeira derrota, buscou em Deus, o Senhor disse que todos os soldados deveriam guerrear contra Ai, e deu-lhes a estratégia suficiente. Ele seguiu aquela direção e foi vencedor, mais do que vencedor. O que nos traz essa lição é que muitas vezes os grandes inimigos nós buscamos a Deus, nós oramos, jejuamos, pedimos estratégia, orientação e seguimos aquela direção, aquela orientação que dada por Deus, e o Senhor é conosco quando nós dependemos da direção dele, da orientação dele. E nós vencemos essas batalhas, somos mais do que vencedores. Mas nas pequenas batalhas, nas coisas insignificantes, nós não consultamos ao Senhor. Nós não procuramos em Deus uma direção, orientação e estratégia. E por causa disso nós somos vencidos. Porque o Senhor não estará conosco se nós não pedimos a direção dele. E o inimigo da nossa alma, ele é muito estratégico. E ele faz com que nos atinjam em coisas pequenas, em coisas insignificantes, porque nessas coisas nós não pedimos a direção, a orientação, a estratégia de Deus, nós não seguimos a direção do Senhor. Então, nós precisamos depender do Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E nunca menosprezar os nossos inimigos, por menor que sejam, por tudo que você acha que você é maior do que ele, que você é mais forte do que ele, mais sábio do que ele. Mas a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. Antes de irmos para a guerra, nós somos guerreiros, nós cristãos somos guerreiros diariamente, todos os dias. Nós lutamos contra o diabo, seus demônios, contra a carne, contra o mundo. E nós precisamos vencer. E nós vencemos quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Sempre diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, clamando pelo sangue de Jesus, nos corrigindo. E quando nós fazemos isto, o nosso acesso entre nós e Deus vai estar livre. E o Espírito Santo vai estar nos dirigindo, nos orientando, nos dando estratégias. E vamos ser mais do que vencedores em todas as coisas. Então que nós possamos, em nome de Senhor Jesus, estar tendo, como disse em 1 Coríntios, tudo aquilo que foi escrito é para o nosso ensino que não foi escrito. E nós possamos aprender de Josué, dessa primeira derrota de Josué. Consultar ao Senhor em tudo, pedir a direção em tudo, para que nós não venhamos ser derrotados. E antes de irmos à guerra, olharmos para dentro de nós e ver se há algum pecado não confessado, não arrependido. E devemos então pedir perdão, porque Deus não pode nos fortalecer, derramar da sua graça, estando em pecado, porque o pecado faz divisão entre nós e nosso Deus, e o pecado tira as nossas forças, tira a nossa valentia, as nossas estratégias. Siga então, que nós possamos então tomar como esse exemplo, essa primeira derrota de Josué. Que Deus abençoe poderosamente você, a sua família e tudo quanto você administra como um fiel mordomo para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus.